Ô glória. Você está feliz, sim ou não? Diga, eu estou aquecido, pastor, com o fogo do Espírito Santo. Você veio para esse domingo aqui de louvor, de adoração, crescer espiritualmente, irmãos. E não existe nada que possa impedir o seu crescimento espiritual. A única pessoa que pode impedir esse crescimento é você mesmo. Diga, cruz credo. É só eu que posso atrapalhar, é mim mesmo, só. Não ache as pessoas que alguém possa ser pedra de tropeço na vida dela, porque não é. Nós não somos obrigados a concordar com os erros dos outros. Diga aleluia. Isso é uma coisa minha. Eu preciso me colocar diante de Deus para que eu possa verdadeiramente servi-lo. Eu queria que você já abrisse a sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos falar aqui hoje sobre glorificar a Deus com a nossa vida. A nossa vida tem um papel fundamental. Muitas pessoas, um dia, elas assumiram um compromisso com Jesus e elas disseram, agora eu sou de Deus, agora eu vou servir a Jesus. Só que nesse intervalo de tempo, muita gente foi aceitando ou foi começando a viver uma vida com Deus naquela emoção do que foi falado, até da luta que ela vinha enfrentando. E aí ela, por conta da dificuldade que ela vinha enfrentando, ela ouviu falar que Jesus curava, libertava, ela caiu na onda e começou a servir a Jesus, entre aspas. Só que com o passar do tempo, ela não criou uma identidade com Deus. Ela não assumiu a identidade de Cristo na vida dela. Muitas coisas de fora foram entrando e foram colocando até em dúvida aquilo que elas já tinham recebido por meio da palavra de Deus. E com isso, muitas pessoas deixaram de glorificar Deus com a sua vida. Porque o propósito do crente, o propósito do servo de Deus, é glorificar Deus com a sua vida. Imagina que quando alguém dá mau testemunho do Evangelho, ele se diz um servo de Deus, uma serva de Deus, mas ele dá mau testemunho do Evangelho para os que estão de fora, infelizmente vão ouvir críticas e as pessoas vão até mesmo generalizar a coisa. Você já viu que eles generalizam tudo, né? Se uma pessoa cristã errar, cometer um erro, eles já generalizam dizendo, todos os crentes são assim. É ou não é verdade? É. Você tem um cristão que ele compra e não paga, por exemplo, um exemplo básico. Imagina aí que o cidadão ele compra, e ele fez umas compras e ele não paga aquela dívida, né? Ele fica por muito tempo, e às vezes devendo um ímpio. O que aquele ímpio vai dizer? Foi para me ser crente, para me ser assim? Ele acha que todo mundo é igual aquele lá que praticou aquela tal erro com ele. Então, infelizmente, aquela pessoa não está glorificando a Deus com a sua vida. Ela está dando mau testemunho. Isso vai ser cobrado no último dia. No último dia, haverá um acerto de contas, que se a pessoa não acertar isso, ela pode ficar com pendências. Não só pendências diante de pessoas, mas diante de Deus, que é o Criador de todas as coisas, é aquele que tem uma lei, uma palavra que nós precisamos praticá-la. Como eu falei, vamos começar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Eu vou ler com você a partir do versículo 17. Capítulo 6, versículo de número 17. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Vamos ler? Diz assim a palavra: mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Algum tempo atrás, eu tive a oportunidade de ministrar a palavra aqui, e eu falei um pouquinho, passei um determinado tempo falando sobre a igreja de Corinto. Essa igreja era uma igreja de Cristo, mas infelizmente ela estava corrompida com tantas coisas que eles haviam permitido entrar ao longo dos anos. Era uma igreja que já não era mais qualquer uma nessa época aqui, era uma igreja que já tinha aproximadamente aí 30 anos de existência, que havia sido instituída,
haviam passado vários líderes espirituais que haviam ensinado o povo o caminho da salvação, o caminho de Deus. Só que o apóstolo Paulo agora envia uma carta para essa igreja, e desde o primeiro capítulo, ele já envia cobrando aquela igreja acerca dos pecados que haviam sido cometidos dentro dela, acerca de alguns erros que vinham acontecendo e que vinham escandalizando o evangelho naquela época, escandalizando o nome de Jesus, deturpando a obra que Jesus realizou na cruz. Então Paulo começa aqui agora, nesse capítulo 6, a falar o seguinte: olha, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, no versículo 17. A partir do momento que nós assumimos um compromisso com Deus, nós somos com Ele um só. Diga glória a Deus por isso. No batismo acontece uma grande obra. A velha criatura morre, nasce uma nova criatura regenerada em Cristo. A partir de agora, a nossa identidade tem as marcas de Jesus. Nós somos então com Ele um só corpo. Nós temos na nossa vida agora a marca de Cristo, a identidade dele. Temos o mesmo Espírito que o dele. E a partir do momento que a pessoa ela começa a falhar, ela começa a permitir alguns erros entrar na sua vida, e ela não se dá conta de que está errando, ela está, infelizmente, deixando de glorificar a Deus, está glorificando o pecado. Tanto é que ele foi logo direto ao ponto do problema que aquela igreja estava enfrentando, que no versículo 18 ele disse o quê? Está aí na tela, acompanha comigo, ó. Fugir de quê? Da prostituição. Esse era um problema recorrente dentro da igreja de Corinto. Em vários capítulos aqui dessa carta aos Coríntios, Paulo vai se dirigir àquele povo falando desse assunto. Era um assunto que era para eles. Talvez o nosso assunto seja outra coisa hoje, não seja esse problema aí. Tem pessoas que não têm problema de prostituição, diga graças a Deus. Mas pode ser que outros problemas tenham deixado com que a nossa vida deixe de glorificar Deus. Não tem permitido a nossa vida ser literalmente do Senhor. Eu falei agora há pouco, tem gente que compra e não paga, por exemplo. Esse tipo de gente, ela está glorificando a Deus? Não. Ah, mas é porque ela não tem condições. Então quem não tem condição não compra. Não é? Viva daquilo que dá, aquilo que tem. Até você entender sobre essa matéria, começar a desfrutar disso como dom de Deus, e a partir dali você compra. Se você tem poder para isso, você faz. Se não tem poder, não adianta colocar a mão onde não alcança. Você vai deixar de glorificar a Deus. Você vai estar glorificando ao pecado. Vai estar dando mau testemunho daquilo que Deus já falou que nós devemos praticar. Ele falou com muita seriedade. Ele foi direto ao ponto: fugir da prostituição. Ele não manda que resista à prostituição. Ele manda fazer o quê? Fugir. Por que ele falou sobre fugir? Porque determinados pecados não adianta resistir. Você resiste à doença, você resiste o medo, você resiste uma insegurança, você resiste uma provação que está vindo de alguém contra você. Mas a prostituição não. A Bíblia diz que nós temos que fazer o quê? Fugir, porque se não fugir, peca. Quem lembra de Davi? Homem segundo o coração de Deus, que andava na palavra, mas não fugiu do pecado e caiu nele. Não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de Davi, homem segundo o coração de Deus, que vivia a palavra e que tinha conhecimento do que estava fazendo. No momento em que ele olhou para aquilo que ele não foge, o diabo vem e rouba dele aquilo que Deus tinha para ele. Ficou um tempinho ali, né, fazendo vista grossa para aquilo, até que um dia Deus levantou um homem para falar com ele, e ele se arrepende, volta, e Deus tem misericórdia. Mas poderia ter sido evitada se fizesse o quê? Se fugisse. Se Deus está mandando fugir de determinadas coisas, você sabe que isso não vai glorificar a Deus, saia de perto. Tem gente que às vezes quer fazer parceria com alguém, né? Se tratando aqui de negócio, por exemplo, nós estamos sujeitos a isso no nosso dia a dia. Todo mundo aqui tem uma vida social e pode estar sujeito a cair em golpes. E como servo de Deus, tem coisas que você vai observar. Tem gente que é maligna, ela vai vir com aquele ar de que quer fazer uma parceria contigo para ajudar você e você ajudar ela. Só que por detrás disso tem um problema. Se nós não percebermos e não vigiarmos nisso, nós vamos deixar de glorificar o nome de Deus. Quantas pessoas de Deus já não levaram calotes por aí afora? E deixaram de glorificar Deus, porque infelizmente agiram de forma errada. Confiaram em quem não deveria confiar.
Por isso ele fala, todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Aí o 19 ele vai falar, ou não sabeis que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de quem? De vós mesmos. Olha que sério isso aqui. O corpo que eu tenho, esse corpinho bonito, sarado aqui, que tem uma melancia bem no meio, esse corpinho aqui, eu vou prestar conta dele um dia. Você acredita nisso? Ah, mas meu corpo é feio, ninguém vai gostar. O diabo quer. Tem pessoas que pensam que não, né? Que fazem até vista grossa para isso. O diabo é sujo, irmãos. Ele vai tentar, de alguma maneira, tentar ludibriar as pessoas. Ele conhece as coisas desde a criação. Não podemos se esquecer que na criação, o Lúcifer estava lá. Ele era o anjo que foi criado por Deus, o anjo de luz. Ele conhece, ele sabe os caminhos da vida para destruir a vida de pessoas, para enganar as pessoas. Nós nascemos de alguns anos para cá. O diabo já vem de muito tempo. Ele sabe como é que ele deve enganar as pessoas. Por isso nós não devemos negar a existência dele, negar o estrago que ele pode fazer na vida de alguém se ela não abrir o coração para Deus. Ele fala, o corpo que você tem é do Espírito Santo. É para glorificar Deus no seu corpo. E quando alguém comete um pecado, ele está glorificando a quem? Ao diabo. O ato sexual fora do casamento glorifica quem? A Deus ou ao diabo? Ao diabo. Ah, pastor, lá vem você com esse negócio de novo. Eu moro junto, eu não casei ainda. Trate de resolver esse problema. Então você vem em outro culto que eu não prego. Porque senão todo culto eu vou falar sobre isso. Né? Aí você vem em outro culto. Aí o pastor Jamil também vem no outro culto e dá uma pancada maior. Aí a pessoa não vem mais. Porque não quer Jesus. Quer fazer do seu jeito. Se a Bíblia está condenando determinada prática, abra os olhos e começa logo a fazer o que tem que ser feito. Por que ficar retardando as coisas? Se você sabe que aquilo não está agradando a Deus, está lhe levando para uma perdição. Hoje o pastor fez um apelo aqui de manhã. Veio muita gente aqui para frente do altar tomar uma decisão. Que tinha coisas para resolver e não resolveram até hoje. E não é de agora. Não estou falando de pessoas de agora. Eu já estou aqui há 12 anos. Não conheço a vida de ninguém, nem quero ficar conversando muito para não dizer que eu estou falando, né, da vida da pessoa. Mas tem muita coisa que já poderia ter sido resolvida. E não foi por quê? Até hoje. Porque a palavra está muito clara para nós. Ele diz, o corpo que vocês têm tem que glorificar a Deus. Ele é templo do Espírito Santo, que habita em vós, é proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Quer dizer, o corpo está aqui, foi Deus quem nos deu essa possibilidade de ter uma vida. Foi Ele que soprou o fôlego de vida. Eu fico imaginando, eu não tenho nem noção, e ainda que eu estudasse medicina, eu não teria noção nenhuma. Como que um embriãozinho, né, lá no ventre de uma mulher, lá no útero, ele já tem um espírito? Eu não entendo isso. E também não vou ficar louco buscando entender, que nós não vamos chegar a esse entendimento. A ciência é uma coisa que foi criada por Deus, e aí a gente não tem muita noção. Os cientistas, os profissionais da área, eles buscam informações e eles até chegam a algumas conclusões. Mas tem coisas que eles não chegaram ainda à conclusão. E não irão chegar. Porque o que é criado por Deus, tem coisas que não se explica. Você entende? Diga glória a Deus por isso. Então ficou muito claro, o corpo não é nosso. Quando eu faço desse corpo um corpo mutilado pelo pecado, eu estou deixando de glorificar a Deus. É tipo, eu vou comentar algo, tem gente que pode me interpretar mal, mas quem já se tatuou lá fora, beleza, você chegou no evangelho, você já tinha algumas marcas, tudo bem, isso aí é natureza da antiga criatura, a nova agora não tem mais, e até o que tem, fica lá, encobre, não faz mais parte, você não se orgulha de ficar exibindo isso, você até se envergonha se alguém vê. Mas a pessoa, depois de estar em Cristo, ela vai lá, ela dá o seu corpo para alguém fazer algumas marcas. Essa tal pessoa está deteriorando o corpo de Cristo. Ele está dizendo que o corpo não é nosso. É de quem? É de Deus, é proveniente dele. Quando eu não me cuido, quando eu não cuido da minha saúde, né? Seja da saúde física, né? Sobre o zelo físico pelo corpo, sobre essas coisas, eu estou mutilando o templo do Espírito Santo.
e também eu estou em pecado. Alguns dias atrás, vou lembrar, os pastores vão lembrar, que o pastor Jamil falou aqui, ele pregou e ele disse que aquelas pessoas que o médico, ela vai no médico, o médico diz tem que fazer tal coisa e ela não faz, ela está em pecado. Porque a autoridade sobre aquilo que ela entende, que ela foi atrás dele para pedir orientação, para pedir acompanhamento, ele determinou o que tem que ser feito e a pessoa não está fazendo. A tal pessoa está cometendo um erro, ela está desobedecendo. Se ele diz que tem que fazer tal coisa, não tem que fazer, né? Eu fui no médico, o médico falou que eu tenho que parar disso, tenho que parar daquilo, tenho que fazer caminhada. Pois tem gente que não faz nada. E até critica, esse médico não sabe de nada da minha vida, eu que cuido dela. Mas ele está sendo canal de Deus. Porque ele está dando as instruções que vão fazer com que esse corpo glorifique a Deus com saúde. Glorifique a Deus com saúde. Quando Jesus morreu na cruz, ele fez para que a nossa vida, né, fosse regenerada nele e glorificasse a Deus. Aí no versículo 20 ele disse: porque fostes comprados, por quê? Por bom preço. Glorificais, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A nossa vida não foi feita para outra coisa senão para servir a Deus. Não foi feita para outra coisa senão para servir a Deus. Isso aí sem sombra de dúvida. Vamos voltar ao capítulo 1 aqui mesmo de 1 aos Coríntios. Olha só, capítulo 1, versículo 1. Primeira carta ainda, capítulo 1, versículo 1. Eu vou ler rapidinho aqui algumas coisas, só para você ver que aquele povo estava errando, mas não era por falta de aviso, porque o Paulo, desde o princípio da carta, ele vem instruindo eles acerca de como eles deveriam andar para agradar a Deus. Vem o versículo 1 que diz: Paulo, chamado o quê? Apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, não era dele, e os irmãos Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que estão em todo lugar, invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda a palavra e o que mais? Em todo conhecimento. Paulo envia a carta dizendo: vocês são conhecedores da graça, do conhecimento, da verdade, daquilo que Deus tem para vocês. Vocês não são nércios, faltos de entendimentos, não. São pessoas que sabem, tem que ser feito. Aí vem o 6. Como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele diz: para vocês, tudo que vocês precisam para servir a Deus, toda a capacidade que vocês precisam ser dotados dela para servir a Deus, vocês já têm. Todo dom perfeito foi distribuído para aquela igreja, que a igreja não tinha falta de nada. E eu vou falar aqui sem medo de errar. A nossa igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus, que tem por liderança o missionário R.R. Soares, pastor Jaime de Amorim Campos, aqui você tem o pastor Jamil, né? Tem uns pastores aqui da equipe. Todas as vezes que você vem à igreja, você não sai daqui sem entendimento. Glória a Deus. Nenhum dom vos falta. O dom da palavra não falta, da oração, a oração da fé, a oração para expulsar o mal, a oração para busca, tudo isso nós temos, foi dado. A palavra do conhecimento, para você chegar diante de pessoas que estão sem saber o que fazer da vida, e você direcionar aquela pessoa. Nós temos esse dom também sobre a nossa vida, amém? Todos nós temos. Não precisa colocar uma farda de pregador ou de obreiro para dizer que nós temos alguma coisa. Todo cristão que reconhece Jesus e que tem uma vida com Ele, os dons de Deus não vos faltam. Quando você abre a Bíblia e você se depara com pessoas, você pode abrir a Bíblia ali e ainda com um pouco de entendimento que você está muito mais enriquecido que algumas pessoas que não têm nada. Então não falta nenhum dom. Você pode transmitir esse recado à frente, para abençoar a vida de alguém, para transmitir para ela que aquele não é o fim. Há uma possibilidade dela mudar de vida se ela reconhecer Jesus. Ou seja,
na nossa ocasião, nos dias atuais, nós estamos nas mesmas condições da igreja de Corinto. Tudo que é dom, tudo que é capacidade para realizar algo para Deus, nós já temos. Isso não falta. Mas você vê lá na frente o Paulo cobrando eles, porque eles estavam se deixando ser dominados pelas prostituições, ser enganados por coisas que estavam vindo, e eles sabiam que aquilo não lhe pertencia, mas estava dando lugar àquilo, deixando de glorificar Deus com os dons que Deus deu para eles, para se deixar glorificar o diabo, doando o seu pecado para o erro, o seu corpo para o erro. Aí eu queria ir para o capítulo 5, olha só, aí mesmo na primeira carta, você estava no capítulo 1, vamos para o capítulo 5, versículo 1, olha só que sério isso aqui, capítulo 5, versículo 1, glória a Deus, irmãos. Então vamos ler? Leia comigo. Geralmente se ouve que há entre vós o quê? Fornicação. E fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver que se abuse da mulher de quem? Você vê que essa matéria era uma matéria tão séria que Paulo novamente trata desse assunto. Você viu que no capítulo 6, agora há pouco, ele fala fugir da prostituição. Voltando aqui ao capítulo 5, ele fala, geralmente se ouve falar entre vós que há fornicação. E não era só fornicação, uma pessoa que se juntou com outra já mora há 40 anos. Porque tem casos que é assim, a pessoa não conhecia Deus, se juntou. Mas a partir do momento que eles reconhecem Jesus, que eles entendem que aquilo é uma prática errada, eles têm que fazer o quê? Trocar aliança. Se não tem dinheiro para comprar aliança de ouro, ele vai lá no Xing Ling e compra uma de prata, de qualquer jeito, o importante é ter uma aliança. Amém? Se precisar de uma aliança, a gente resolve. Não pode ficar sem aliança. Glória a Deus. Porque tem gente que bota desculpa nisso. Você sabia disso? Quem não tem dinheiro para comprar aliança, tem dinheiro para fazer casamento. Com R$200, a gente levanta aqui na igreja. A gente levanta aqui, pede para os irmãos. Quem tem 5, quem tem 2, a gente aqui dá 10, outro dá 20, né? Vamos casar os irmãos aí, vamos lá no cartório. Tá pago. Porque tem gente que o problema dele é esse. Diz que é isso. E não é isso. Eu tenho uma plena convicção de que 200 mil reais ela já gastou com muita coisa por aí afora, que era banal, ela não fez o que ela tinha que fazer. Ele diz fornicação. E não é só fornicação, o pessoal que já está morando junto há tempos, não. Ele ainda fala fornicação tal que, qual nem ainda entre os gentios, entre os pecadores, entre aqueles que não reconhecem a Jesus, como é haver que abuse da mulher de quem? Tinha crente dentro daquela igreja de Corinto, que o cara se relacionava com a madrasta, com a mulher do pai dele agora, a atual mulher do pai. O Paulo de longe descobre isso, ouve falar sobre esse negócio, envia a carta e fala, e cobra, chama a atenção. Vocês estão glorificando ao pecado e não a Deus. O nosso negócio, nós fomos chamados para quê? Glorificar a Deus e não o pecado. Está tudo errado. Aí ele vai continuar dizendo, versículo 2: estais inchados. Aquelas igrejas, era uma igreja que vivia cheia. Não fique abismado quando você vê uma igreja cheia, não, irmãos. Isso nem sempre é sinal de que Deus está lá. Tem gente por aí, tem umas igrejas ali que é tudo cheia, né? O inferno também está cheio. Tá ou não está? Morre mais crente ou descrente? Diariamente. Mais descrente. A probabilidade disso acontecer é muito maior. Existem mais descrentes do que crentes. Então quem é mais povoado, o céu ou o inferno? Infelizmente é o inferno. Não é o céu ainda. Que bom que fosse o céu. Mas ele diz que a porta é estreita. Nem todo mundo quer fazer o sacrifício de entrar pela porta estreita. As pessoas querem facilidades da porta larga. Estais inchados. E o que mais? E nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado o que tal ato, o que tal ação cometeu. Eles sabiam do ocorrido, sabiam das coisas que estavam acontecendo e não disciplinavam a pessoa que estava fazendo aquilo. Não chegava junto nele e dizia, você está errado, irmão. Porque essa é a função daquele que serve a Deus. Há um tempo atrás o pastor falou, se você descobriu que alguém está cometendo erro, você faz o quê? Você vem e denuncia. Você está dedurando o seu irmão? Não. Você está tentando ajudar a alma dele. Já que ele não confessa, você sabe, chega para a autoridade conversar e tentar disciplinar.
para ver se consegue salvar aquela alma. Se não conseguir, se ele não se acertar, aí ele fica entregue. Isso é uma coisa que ele quis, não foi ninguém que impôs. Foi dada a oportunidade de arrependimento e de salvação, mas se ele não quis, isso é um problema dele, ele que se acerte com Deus. Mas veio a cobrança: vocês estão inchados, está havendo muitos erros, a igreja até estava cheia, mas cheia de gente fazendo o que é errado, irmãos. Que prazer tinha nisso? Eles terem uma igreja que, se tinha lá 600 membros, sei lá, 500 membros, 100 membros, não sei quantos membros a igreja tinha. Eu nunca parei para analisar, nem ficar olhando isso, não sei. Mas a igreja estava cheia, tinha cheia de gente em pecado, e aquilo não era disciplinado. Você pode ter a plena convicção, irmãos. Eu estou aqui fazendo a obra já há um tempo, eu já vi muita gente ser afastada. E quem está de fora, que às vezes não sabe, que olha as pessoas sendo afastadas, elas até acham que o líder está errado, né? Esse pastor aí está errado. Fica tirando as pessoas. Não é que ele tira as pessoas. Se fosse por isso, ele tinha que tirar os outros também. Por que ele não me tirou? Por que ele não tirou o fulano de tal? Por que nós ainda estamos aqui? E quem quer fazer a coisa certa permanece, independente de quem está presidindo sobre ele. Você entende o que eu estou falando? Quem está fazendo a coisa certa, irmão, não tem receio de nada. Muito pelo contrário, ele tem muita utilidade. Ele é muito útil naquilo que faz. Ele não vai ser descartado assim, a não ser que ele cometa um erro, e ele tem que ser descartado, até ele ser disciplinado, se arrepender, para quem sabe voltar. Mas você sabe que demora muito, né? E não só demora muito, tem casos que não há um arrependimento, a pessoa ainda fica revoltada com quem tentou corrigir. Veja que pela Bíblia que ficou registrado para a gente, se ficou registrado é porque esse é o padrão. Diga glória a Deus. Esse é o padrão. Se não fosse esse o padrão, não era para nem estar registrado aqui. Está registrado porque é o padrão. Deus quis mostrar para a gente que aquele povo tinha que ser disciplinado, e eles não estavam sendo disciplinados, e o líder daquela igreja ali estava em erro porque ele não disciplinou. E Paulo vem, envia a carta e diz: tem que disciplinar. Vocês nem sequer tiraram do meio de vocês o que tal ato está praticando. Quem sabe ele estava até participando da Santa Ceia. É claro, a Santa Ceia naquela época é diferente de hoje. Todo culto se tomava a Santa Ceia, né? Hoje não, nós temos um dia específico, o segundo domingo do mês, é o que foi estabelecido, né, debaixo da autoridade do ministério, pelo missionário R.R. Soares. Em outras instituições também é assim, geralmente segundo domingo. Outros lugares já é segunda-feira, já é sábado, não sei. Independente da data, tem um dia específico que a igreja de Cristo se reúne para participar do corpo e do sangue de Cristo. Provavelmente muita gente que fazia alguns erros, eles até serviam. Se o pastor descobre, é claro, se a pessoa ocultar, vai chegar uma hora que aparece. Não vai ocultar por muito tempo não, uma hora chega. Uma hora chega, porque nem que seja o diabo, ele vai envergonhar. Ele vai envergonhar e vai chegar. Mas não podia ficar. E se ficasse, quando a queda viesse, a queda era grande. No 3 ele continuou dizendo, olha só: eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a quem? Cruz credo. Se benze aí. Está amarrado, pastor. Se benze também não é o certo, né? Estou só brincando com você. Mas o Paulo disse assim: olha, os que praticaram tal coisa, ele ainda fala em nome de quem? De Jesus. Paulo está dizendo: em nome de Jesus, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do nosso Senhor Jesus. A questão do apostolado, da liderança, irmãos, é algo tão sério, que às vezes estar na pele não é uma coisa simples. Se fosse simples, era para todo mundo, né? Mas nem todo mundo tem essa condição. Nem todo mundo tem essa condição. Paulo vê aquelas coisas acontecerem, e de longe ele disse: o meu espírito está com vocês. Eu estou ausente no corpo, mas o meu espírito está aí. Eu quero saber como é que está a estrutura das ovelhas. Aquele que cometeu tal ato e que está no meio de vocês, ele tem que ser disciplinado.
Em nome de Jesus, eu até vou entregar a alma dele para Satanás, o corpo dele para Satanás, que o corpo vai ser destruído, ele vai morrer, para pelo menos ele se arrepender e a alma ser salva. Você vê a gravidade da coisa que estava acontecendo ali. Era melhor que aquele cidadão, né, se arrependesse agora e logo morresse, seu corpo fosse logo sepultado e a alma dele fosse salva. Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Tem muita gente que está por aí sofrendo, irmãos, e não me interprete mal, isso aqui não é eu julgando ninguém, eu vou julgar a mim mesmo, eu tenho que julgar a mim, né? Não cabe a mim julgar ninguém, mas tem muita gente que está sofrendo, pagando preço, é aquilo que plantou. Não é culpa de Deus, e eu também não estou advogando em causa do diabo não, que ele é um derrotado, ele é o culpado mesmo do pecado, mas tem muita coisa que ele nem fez parte, foi a pessoa que usou ele, foi nem ele que usou a pessoa. Pessoal, o diabo me usou, não, foi o diabo, foi ela que usou o diabo. Ah, pastor, que é isso? Sim, falo isso sem receio. A gente lida direto com pessoas, a gente vê muitas coisas acontecerem. Tem pessoas que por aí são religiosas, elas fazem as coisas lá e depois dá errado e fica falando, ah, Deus não quis. Não, sei que fez o erro lá acontecer, agora tem que acertar. É a mesma situação lá que a mulher do Abrão. Lembra de Sarai? Deita com a serva, vai ter um filho. Aí tem um filho, a serva começa a rejeitar ela. Aí o que ela diz? Deus julga entre mim e ti. Pus a minha serva aqui no nosso regaço e agora eu sou menosprezada. Como se o problema fosse dele. Foi ela que mandou? É ou não é? Ela que usou o diabo? Não foi nem o diabo que usou ela, que usou a mulher lá. A mulher foi porque ela mandou. É ou não é verdade? Foi porque ela mandou, você entende? A conotação de não foi o diabo que usou ela, foi ela que usou o diabo. Entendeu? Ficou bem claro isso aí. O corpo dessa pessoa seria bom que fosse entregue para o Satanás. Tem gente que está praticando tanta coisa errada, irmãos. Eu não desejo a morte de ninguém. Mas você já viu tantas atrocidades aí que você, na sua natureza carnal, o que você faria com aquela pessoa? Hã? Quando eu vi lá o Ramais lá pegando as criancinhas, que eu vi um vídeo, mandaram para mim um vídeo machucando as criancinhas. Se eu pegasse um cidadão daquela vontade que eu tinha era de quê? Matar. Segundo a nossa natureza da carne, né? A matar. E se na última hora ele se arrependesse, ainda podia ser salvo também. Mas pelo menos o corpo estava perdido, não ia fazer mal para ninguém. Pastor, o que é isso? Você não pode falar isso. Isso é uma conotação minha. Amém? De acordo com a palavra aqui, eu não vejo nenhum erro nisso. Paulo está falando isso. Que pelo menos aquela pessoa, se ela tivesse algum tipo de perca, ela pudesse arrepender para ser salva. Mas o corpo, porque já que ele não queria usar o corpo para glorificar a Deus, para viver em cima da terra glorificando o diabo, não. O próprio apóstolo Paulo disse, se é para mim viver, eu vivo Cristo. Agora morrer é o quê? Lucro. É claro que o Paulo já não era mais um jovenzinho. Ele falou aquilo ali já bem, né? Um jovem não vai falar isso, a não ser que ele está com depressão. Aí na hora da depressão, daquela situação que a pessoa está enfrentando, fala um monte de besteira. Por isso que precisa de gente de Deus do lado para ajudar a pessoa. Voltar para a vida, resgatar a pessoa daquela situação e trazer ela de volta, né? Aí no 6 ele continua falando. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar o quê? Toda a massa? Ele disse, olha, vocês estão permitindo ficar no meio de vocês, e não era para ficar. Não era para deixar esse tipo de gente penetrar no vosso meio. É por isso que tem gente que tem que afastar, irmãos. Não é fazer acepção de pessoas. Eu já vi muita gente julgar de forma errada. Ah, porque a pessoa cometeu um erro, agora tiraram, jogaram até a pessoa fora da igreja. Não. Ninguém jogou ninguém fora da igreja. Afastamos porque agora ela não pode mais fazer parte daquele convívio ali, porque ela cometeu erros. Ela não pode ter a mesma, compartilhar das mesmas coisas. Ela precisa se afastar e se consertar. Quando se consertar e voltar à comunhão com Deus de novo, ela tem total liberdade para cuidar das coisas santas de Deus novamente. Fora isso, ela não pode. Não pode. Não tem autorização para isso. E quem dá autorização para isso também está em erro. Porque o Paulo disse, não é boa a vossa
vossa forma de agir aí. Não é bom esse comportamento que vocês estão permitindo entrar. É bom que tire. Saber que um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa, estraga. É a laranja podre, né? Já deve ter ouvido falar muito. Versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. É isso que ele queria, que dentro do corpo de Cristo tivesse pessoas que fossem verdadeiras, fizessem as coisas com toda sinceridade, se ensinam não com fraudulência, até por trás subtraindo alguma coisa, pela frente aqui demonstrando que obedece, mas por trás falando contra. Esse tipo de pessoa não pode ficar no meio, porque ele vai corromper os demais, e a vida dele não vai glorificar a Deus, ainda vai atrapalhar outros de ter uma vida que glorifique a Deus. Já vi muita gente com problemas, deixar de servir a Deus e levar outra parte de pessoas com ele. Pessoa cometeu uns erros, não quis mais compromisso com a palavra, foi afastado por causa do pecado, e aí ele vai e fica inchando os outros, porque é amigo, porque é próximo. Eu até comento, nós somos amigos de ministério, colega de ministério, mas não tem muita parceria não. A partir do momento que um saiu daqui para lá, a gente comenta bom dia, boa tarde, boa noite. Minha amiga é minha esposa e meus filhos. E minha mãe, que eu só comento bom dia, boa tarde, boa noite, de vez em quando eu falo alguma coisa. Mas de ministério não, que ela não tem estrutura. Amém? Porque ela é uma crente, ela só entende ali algumas coisinhas. Tem coisas que ela não entende. Glória a Deus, irmãos. É assim. Porque se nós somos amigos de ministério, imagina que eu cometo um erro. A pastora Tenielma é uma pastora experiente, serva de Deus, aí fazendo a obra, né? Aí ela percebeu, ela chega assim para mim: meu filho, você já viu que você fez foi errado? Se ela é muito amiga minha, ela fica até constrangida. Será que eu tenho coragem de falar para ele? Porque ela é muito minha amiga. A gente bate tapinha nas costas um do outro toda hora. Aquele negocinho de papinho para cá, papinho para lá. Não, temos uma parceria, temos uma amizade, um respeito. Sim, senhora, né? De honrar, de respeitar, de parabenizar, de estarmos juntos numa consagração, de agirmos na mesma concordância. Mas quando diz respeito a coisas que têm que ser resolvidas, não pode ter amizade. Não pode ter amizade. Por isso que eu critico gente que fica todo tempo com amizadezinha. Uma hora ou outra vai dar problema. Eu vi muita gente com muita amizade, depois de um tempo, estavam separados, que um queria a morte do outro. Que é isso, pastor? Sim, já vi muito aqui dentro da igreja. Muita gente com esse tipo de problema. Eram muito amigas, daqui a pouco eram todas inimigas. Por isso que é melhor você ser amigo de longe, de todo mundo. Que você conversa, você parabeniza, você abençoa, você vai lá na casa da pessoa, visita, faz uma oração e segue o seu caminho. No dia que estiver errado, você repreende. E vice-versa. Repreenda e seja repreendido também. Porque tem hora que a gente precisa disso. De alguém que faça o quê? Seja usado por Deus. Tem horas que não precisa ninguém falar. A palavra já fala no culto. E geralmente a palavra fala. Não precisa nem ninguém falar. Se alguém falar é porque a palavra está falando, a pessoa não está ouvindo. Aí Deus usa alguém lá e fala. Que parece que a palavra não é o suficiente para alguns. Parece que a palavra é jogada à toa. Ele disse: eu quero gente sincera, verdadeira, para estar no convívio aqui das coisas de Deus fazendo. Esse tipo de gente que não está fazendo aí, ele não pode ficar. Isso não é pregação de tirar pessoas, né? De isolar pessoas, não. Mas é mostrar que quem comete pecado não é digno de fazer determinadas coisas para Deus. Não é digno. Não podia nem... A Bíblia, o próprio Paulo, em determinada ocasião, ele falou: tal pessoa nem na mesa pode sentar contigo. Eu não vou ler tudo porque a leitura é muito grande, mas ele fala, versículo 11, olha só, versículo 11, pula aí. Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, se dizendo irmão, for devasso, o que mais? Avarento, idólatra, maldizente, beberrão, roubador. Com o tal nem ainda com mais, senta na mesa com ele para nada. Entende que você não deve sentar na mesa com ele, não. Você deve ter que querer distância daquele tipo de pessoa. Lá no Salmo 1, versículo 1, ele falou: nós não podemos se assentar na roda dos escarnecedores.
Não podemos ter acordo com esse tipo de gente. Nós temos uma vida social, como eu falei lá fora, e nós vamos fazer negócios aqui e ali, mas tenha cuidado. Tenha cuidado não só com os de fora, como até com os da própria casa. Que a Bíblia diz que os inimigos são os da própria casa. E não só fala da casa física não, falando também da casa de Deus. Os inimigos às vezes são os da própria casa, que o inimigo vai lá e usa. Aí eu queria que você deixasse aqui Romanos, antes da carta aos Coríntios, Romanos. Antes da carta aos Coríntios tem a carta aos Romanos. Volta um pouquinho aí, capítulo 12. Eu só vou ler o versículo 1 e 2 com você. Olha qual era o desejo de Deus. Lá na igreja aos Coríntios, existia um culto, que era um culto a deusa chamada Afrodite. Era a deusa da luxúria. Eles tinham um culto idólatra lá. E o povo daquela igreja, tinha gente que era participante desse culto idólatra aí. Você sabe como é que é o culto da luxúria, né? Onde é que tem culto da luxúria, pastor? Na boate, nas festas por aí afora. Por aí tem. Isso aí são cultos à luxúria, onde só tem homens e mulheres lá que estão com intenções erradas. Ah, mas eu não vou nesse lugar. Mas eu já vi muita gente que servia a Deus aqui nesses lugares agora, recente. Tenho contato com muita gente, eu vejo. Gente que um dia estava sentado assim, assistindo culto e participando da ceia com a gente. Que hoje estão servindo culto à luxúria. Estão na festa lá do Xandinho Avião, do não sei quem mais. Se tem a Joelma, está lá com a Joelma. É Joelma? Calipsa, está lá, no diabo. Vamos com Satanás. E não se converte. Esse tipo de pessoa você tem que fazer o quê? Se afastar. Isso não é boa companhia para você. Isso não vai glorificar Deus em nada na sua vida, né? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o quê? Os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E assim, né? E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável. Essas coisas só experimenta quem realmente tem esse zelo. As obras boas, perfeitas e agradáveis de Deus, só desfruta delas as pessoas que têm esse zelo de glorificar Deus com a sua vida. Ela apresenta a vida dela em sacrifício vivo para Deus, sacrifício santo e agradável. Ainda que as pessoas não nos reconheçam em nada, elas até olhem para a gente, até nos desconsiderem, mas Deus, que sonda as mentes e as intenções do coração, Ele vai olhar para dentro de nós e vai saber que é verdadeiro. Que aquele culto é um culto racional, culto com entendimento, que está sendo oferecido para Ele. Eu estou apresentando toda a minha vida com entendimento. E Ele recebe aquele culto e me apresenta a boa, perfeita e agradável vontade dEle. As coisas começam a fluir na nossa vida de uma forma perfeita. Glória a Deus. Para terminar, voltemos aos Coríntios, capítulo 11 agora. Já é a preparação da ceia. Ainda falando da mensagem, mas já preparando da ceia aqui. 1 aos Coríntios 11, 28. Isso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Como eu falei agora há pouco, era bem provável que dentro daquela igreja, muitos desses homens, dessas pessoas que praticavam esse tipo de pecado, que era o da prostituição, da fornicação, fossem pessoas que na hora da Santa Ceia eles estavam lá, participando da ceia, como se nada tivesse acontecido, como se estivesse tudo bem, vivendo uma farsa, né? O 28 ele diz assim, ó: Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão, e o que mais? Beba deste cálice. Ele fala aqui sobre examinar-se. Eu olhar para mim, né, não na condição, o pregador, não. Olhar na minha condição como servo. Porque antes de ser pregador tem que ser o quê? Servo de Deus. É um servo igual a você. E meu julgamento vai ser até mais duro do que o seu. Porque quanto mais é dado, mais é cobrado. Isso aí é uma coisa que eu tenho um temor e carrego aqui dentro de mim essa preocupação até o último dia, né?
Porque mais é dado, mais vai ser cobrado. Quanto mais você cresce, mais a cobrança vai ser maior. Então ele disse: examina o homem, né? De uma forma muito clara. E depois que você fizer esse exame, aí você veja se está apto ou não para participar do corpo e do sangue de Cristo. E se não estiver apto, se arrependa e se torne apto. Porque ele não falou aqui que não era para tomar. Ele disse: assim, depois disso, coma deste pão e beba deste cálice. Ele não isenta ninguém de participar. Só que ele diz: faça um exame primeiro. Veja o que precisa ser resolvido. Veja o que está faltando. 29. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. A pessoa acha bonito, as pessoas olham ele participando. Aí vem os irmãos da mídia, tiram uma foto. Oh, aleluia, né? Não sei se tem ninguém da mídia aí, né? Mas vem lá os irmãos da mídia e tira foto. A pessoa, eu vi até no Instagram da igreja, eu com a ceia. Aí sai compartilhando para todo mundo, né? Só que lá no íntimo, ela bem sabe que aquilo não está sendo para a sua justificação, que deveria ser para a justificação, mas está sendo para o quê? Condenação, hein? É muito triste isso. Isso me preocupa comigo mesmo. Não é com ninguém não, primeiro comigo mesmo. Que tem gente que infelizmente ela não tem essa vida com Deus. Só para você, não é crítica não me interpreta mal não, pelo amor de Deus. Não é responsabilidade minha isso. Mas tem pessoas que já estão na igreja há muito tempo, e se você pedir para ela abrir em Coríntios, ela não sabe onde é que está Coríntios. Ela pede para os irmãos abrir para ela. Quem chegou ontem, amém, não sabe mesmo. Mas quem já está há tempos não sabe onde é que está os Coríntios, a carta aos Coríntios. O pastor hoje de manhã estava falando: abra sua Bíblia. Aí falou lá, teve gente que não sabia onde é que estava o livro de Lucas. Eu digo: meu Deus. Que a gente assim olhando e olhando para os outros, e lá no Gênesis, onde é que está o Lucas aqui? Eu fiquei olhando assim. Eu disse: meu Deus. Não pense que eu estou olhando para ninguém para falar mal, não, irmão. Pelo amor de Deus, eu só estou comentando isso, tá? Só estou comentando. Isso é para a gente despertar. Isso quer dizer que a pessoa não lê a Bíblia. Ela não lê. Porque se ela lesse, ela ia saber onde é que estava. Fatalmente. Ah, mas é porque é idoso, não enxerga. Tudo bem, tem casos assim. Mas tem gente que era analfabeta, não sabia ler, mas porque ela tinha interesse, ela aprendeu a ler lendo a Bíblia. Nunca estudou na vida porque não teve oportunidade. Mas tem gente aqui que já disse: eu aprendi a ler lendo a Bíblia. Eu tinha interesse de conhecer, de saber como é que era, e foi se interessando, e Deus foi revelando para ela, foi aprendendo. E hoje a pessoa lê com zelo, e é idoso. Então ser idoso não é desculpa não. Desculpa é algumas vovó, mas não é desculpa não. Não é desculpa não saber. Por isso que ele falou: o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o quê? O corpo. Ele está fazendo isso aí de forma natural. Ele não discerne que isso aqui é o sangue e que é o corpo de Cristo que está representado. Isso é uma representação que nós estamos participando, mas no mundo espiritual, isso realmente é o corpo e o sangue de Cristo, que faz parte agora de mim. Eu e o Pai somos um. Temos logo, como eu falei no princípio, temos o mesmo Espírito. Primeira carta aos Coríntios 6:17. Temos o mesmo Espírito. Somos um. Fizemos uma aliança, um pacto. Não pode ser quebrado. Uma pessoa não discerne. Ah, hoje é Santa Ceia, hoje eu vou na igreja. E os outros domingos não vêm. E dia de semana, nem no feriado. Tem feriado aí que tem culto e a pessoa não vem. Eu vou descansar. Nós temos a glória para descansar, irmãos. Tem muita coisa que você pede que talvez se você tivesse aqui você não perderia. Você seria muito mais forte espiritualmente para suportar algumas situações aí, e até para Deus te dar algo maior. Você criaria uma estrutura para alcançar coisas maiores nessa vida. Só às vezes está nas coisas menores porque não criou uma estrutura ainda. Se você criar a estrutura, você vai conseguir coisas maiores. Isso aí é sem sombra de dúvida. Isso é a lei da vida, né? Quanto mais você cria estrutura, mais Deus pode colocar algumas coisas na sua responsabilidade. 30, ele vai dizer: por causa disso, há entre vós, olha a consequência, muitos o quê? Fracos e doentes, e muitos que dormem.
Você muitos que já morreram. Tem muita gente fraca. Vamos orar, irmão. Não ora. Pastor, vamos ter 3 dias de culto final do mês. Não vou participar de nenhum porque não dá para nenhum. Você nunca está apto a nada. Você sempre se acostumou com a mesma coisa a vida toda. Será que não está na hora de crescer? Eu vou ficar nesse patamar na mesma vida toda, medíocre, mediano, né? Mediano, medíocre quer dizer mediano. Não é ofensa isso não. Medíocre é quem? É o mediano, ele fica ali na média. Mas ele não consegue ultrapassar aquilo. Fica naquilo ali. A vida toda dele é só isso. Desenvolve, né? As coisas que foram colocadas para ela. Desenvolve. Está participando do corpo de Cristo indignamente, sem discernir, sem entender, só por participar. Aí tem muita gente fraca, doente, muitos que já morreram. Isso aqui é uma palavra séria, que é para mim pensar, será que eu estou glorificando a Deus mesmo? Não é para a gente ficar se condenando não. A palavra de Deus não é para condenar ninguém não. Diga glória a Deus. A palavra de Deus vem me justificar. Se eu estou nessas condições de fraco, doente, dos que dormem não, os que dormem já não estão mais aqui, né? Mas alguém está nas condições de fraco e doente, sem força para nada, não consegue 1 minuto de oração, é um peso. Participar de determinadas coisas da igreja, não, me deixa aqui no meu canto. A igreja primitiva era a igreja ativa, desde o crente mais velho até o mais novo, todo mundo. Se a igreja de Cristo hoje fosse ativa mesmo, a gente conseguiria trazer mais almas. Nossos cultos não eram vazios assim não. Glória a Deus, irmãos. Você já está careca de ouvir desde seus primeiros pastores que ovelha gera. Pastores conseguem gerar pastores, obreiros conseguem ser usados por Deus, que são bom testemunho para levantar outros obreiros, para ser braço firme para ajudar o outro irmão a se levantar, para fazer a obra também, com a mesma intensidade que a dele. E o membro fiel, que é membro de corpo de Cristo, ele tem a condição de apresentar esse Jesus a outras pessoas para que elas também vivam com Jesus. Amém? Eu não vou ler tudo que o nosso tempo já passou aqui, mas fica essa reflexão para nós. No 31 a gente termina tudo, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperais uns pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma onde? Em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quantas demais coisas ordená-las-ei quando for ter convosco. Eles participavam da ceia e ainda eram gulosos. Chegavam na frente dos outros, pegava lá o banquete da ceia, comia. Quem vinha por último não tinha mais nada. Ele disse, se alguém quer comer, coma onde? Coma onde, irmãos? Em casa. Quando for participar da ceia, espera um pelos outros. Nós somos irmãos, vivemos a unidade, vamos participar todos juntos. Eles vinham na frente, pegavam ali. Eram famintos mesmo, mas não era da palavra não. Eram famintos da carne. Só queriam alimentar a carne. Viam a Santa Ceia como algo carnal e não como algo espiritual. Que a gente desperte para isso. Entender que a nossa vida deve glorificar a Deus. E se ela tem glorificado o outro lado, misericórdia, Senhor. Hoje é o dia de eu me acertar e ter comunhão plena com o Senhor. Digam amém? Pode aplaudir a Jesus por isso?